Olá, meus alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula, agora ainda nesse processo de falar, dessa transição de Idade Antiga para a Idade Média. Como é que acontece essa Idade Média? Como é que ela se forma? Como é que ela se organiza? Claro, antes da gente saber propriamente o que é feudalismo e tudo mais, a gente precisa saber como é que se organiza o mundo, a Europa, após a queda do Império Romano. E para isso a gente precisa falar do reino dos francos. E é isso que a gente vai falar nessa breve aula de hoje, ok? Então vamos lá. Os povos bárbaros, você vai ver aí na imagem, eles se organizaram, a gente já viu isso, eles se organizaram e se estabeleceram em várias regiões aí da Europa. Isso mostra o caminho deles, vindo do norte, vindo do oriente, vindo de todo lado. E dentre esses grupos, os francos vão se destacar. Diz a lenda que existia um rei chamado Meroveu, que já tinha união com os romanos, que lutou inclusive junto dos romanos contra os povos hunos e outros povos. E aí, principalmente durante o governo do imperador Juliano, ele teria então sido um grande rei franco. Só para lembrar você que os francos, eles eram um povo dividido em muitas tribos. Cada um desses grupos tinha o seu próprio líder, né? Tinha o seu próprio líder. Então Meroveu era um desses líderes. Só que o Meroveu, diz a lenda, que ele tem um filho chamado Childerico, que tem um filho chamado Clovis. O Clovis, então, um cara muito esperto, ganancioso até, ele por meio de estratégias, ele consegue se tornar então aquele que vai unir os povos francos. Para isso, ele vai matar alguns líderes francos, tal, para ele se tornar o único líder. Então ele se torna o primeiro rei dos francos. O Clovis, ele tem uma questão interessante, que vai ser muito importante naquele momento, que é que através da sua esposa dele, a Burgúndia, chamada Clotilde, Burgúndia, porque ela é dos povos burgúndios, que já era cristã, o Clovis vai se converter ao cristianismo. Isso vai fazer muita diferença. Porque agora, com o apoio dos líderes da igreja cristã, né, no caso conhecida aí como igreja católica, ainda não era esse nome, mas a igreja cristã, ele então vai receber esse apoio. Isso vai fazer muita diferença para ele. Mas aí o Clovis, ele morre, e o seu reino agora passa para os seus filhos, né? Mas os seus filhos, de acordo com o reino que já tinha muito grande, estabelecido onde hoje é a França, numa região chamada Gália, eles são chamados de reis indolentes. Por quê? Porque eles não levam a sério, querem saber de festas, de bagunça, de um monte de coisa. E nesse processo é criado um cargo muito importante, que vai ser uma espécie aí de, vamos considerar, um primeiro-ministro aí do rei, aquele que vai resolver as coisas, que é chamado de majordomos ou mordomo do paço. Paço no sentido de uma espécie de prefeito aí vai, né? Então esse cargo ele vai se fortalecendo a cada dia, até que chega aí, passado muitos anos, no Carlos Martel. Carlos Martel, ele foi um importante mordomo do paço, que já era um cara reconhecido, um cargo reconhecido como de grande liderança ao lado do rei, mas o rei acabou enfraquecendo muito o seu poder. E aí, na Batalha de Poitiers, quando Carlos Martel, liderando o exército franco, impede a entrada dos povos muçulmanos que vinham pelo sul da Europa, ali pela Espanha, subindo já para chegar na França, onde é a França hoje. Os muçulmanos queriam dominar a Europa. Se eles dominassem a Europa, o mundo hoje seria outro. Você pode ter certeza disso. Mas o Carlos Martel impede, né, os muçulmanos. E aí o Carlos Martel vai se tornar o cara do negócio. Muito importante. Depois ele tem um filho chamado Pipino Breve. Esse Pipino, breve porque ele era baixinho, ele é breve, é curtinho. O Pipino, ele vai então se tornar alguém muito importante depois de substituir o seu pai. E esse Pipino Breve vai acabar destronando os francos. A família do Meroveu
né, que foi uma sequência de reis, a gente chama isso de dinastia, uma sequência de reis da mesma família. Ele então, o Pipino Breve vai destronar o Childerico III, que é aí um dos descendentes aí do Clovis, do Meroveu e tudo mais, e vai agora estabelecer a família dele como a família que vai governar o Reino Franco. Em homenagem então a Carlos, essa dinastia é chamada de dinastia carolíngia. E aí os reis vão se tornando cada vez mais poderosos. Pipino Breve morre e é dividido o reino entre Carlos Magno e Carlomano, dois irmãos, filhos aí do rei. O Carlomano ele acaba morrendo, né? E o Carlos Magno fica com tudo. O Carlos Magno então não recebe o título de Magno, ou seja, de magnânimo à toa. O Carlos ele vai se tornar o cara que vai estabelecer um grande reino. E ele cria um grande império chamado o Sacro Império Romano Germânico, o Sagrado Imperador dos Cristãos, que, apoiado pela Igreja Católica, ele vai ser coroado em 25 de dezembro, né, como um imperador cristão da Europa. E aí ele vai governar debaixo desse poder da Igreja, com o apoio da Igreja, vai expandir muito o território franco, tomar território de vários povos, e muita terra era doada para a Igreja, que se tornou aí uma grande proprietária. Acredita-se que 1/3 da Europa pertencia à Igreja. Então muita coisa aconteceu nesse período. E aí, nesse reinado carolíngio, na dinastia carolíngia, onde Carlos Magno é o grande imperador, muitas terras foram divididas, né, para grandes líderes do exército. Muita terra foi dividida. Essas terras eram divididas aí no sentido de que aquele camarada que recebia a terra levava muita gente para morar lá, e criava-se uma relação de fidelidade. Se você for lembrar da aula anterior, né, do colonato e do comitatus, é isso que os francos estão fazendo. Um soldado, um general franco recebe a terra, pessoas vêm morar na terra por um acordo de fidelidade, não são escravos, mas são servos, né? Na administração do poder do Carlos Magno, ao mesmo tempo que tem uma centralização de poder na mão do Carlos, há também uma forte descentralização de poder. Ou seja, ele divide os territórios em condados, aí quem comanda é um duque, um conde, melhor dizendo, os ducados, que quem comanda é um duque, na marca, que quem comanda é um marquês. Então ele divide essas terras em várias pessoas para ajudar a governar. Então, ao mesmo tempo que você tem a centralização de poder na mão do rei, você tem uma descentralização de poder na mão dessas pessoas. É criado também os missi dominiti, que são emissários do rei para resolver coisas, criadas feiras para distribuir o produto, vender, para fortalecer o comércio. Então, muita coisa é feita naquele período. Muito investimento na cultura, criação de escolas, muita coisa é feita naquele momento. Então, há uma expansão carolíngia, uma expansão do Império Carolíngio. Muito incentivo à educação, como eu falei, artes, letras, incentivo à instrução, escolas para ensinar os padres, de apoio à igreja, forma uma corte com principais sábios da época, incentiva a formação de professores, monges que agora têm o trabalho de copiar textos antigos. Então foi muita coisa que foi criada naquele momento que incentiva a cultura. Por isso que a gente não aceita dizer que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Muito pelo contrário. O Renascimento carolíngio trouxe muito incentivo à cultura e ao conhecimento. Bom, mas aí Carlos Magno morre, né, em 814, e aí ele tem 4 filhos que vão, aliás, 3 filhos que vão disputar o poder entre Luís, o Lotário e o Carlos II. Tudo isso gera uma divisão da Europa, onde eles, através do Tratado de Verdun, eles dividem os reinos em 3.
né? Os 3 filhos dele. Então, mas os filhos não vão saber governar, isso vai acabar se desmantelando e criando-se vários reinos que formam muitos deles os países da Europa hoje, ok? Então esse foi aí um breve relato, aí, falando brevemente sobre os reinos dos francos, para a gente ter uma noção do que a gente está estudando, ok, pessoal? Tchau, tchau, bons estudos, hein?